eu gostaria nessa noite de meditar contigo no texto de Lucas, no capítulo 19, que eu vou ler para você. Se você está com sua Bíblia aí, né, aproveita agora, acompanha a leitura, para que a gente possa fazer juntos aí a leitura bíblica. Lucas, capítulo 19, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, queridos? Louvado seja a Deus por esse primeiro momento, né? Essa mensagem, ela não é mais uma mensagem falando a respeito de perdição. Ela é uma mensagem falando a respeito do momento que nós estamos vivendo. Aquilo que nós estamos passando hoje, vivendo nos dias de hoje. É importante a gente meditar na palavra e encontrar as respostas que nós precisamos na palavra. Porque o texto que nós acabamos de ler conta a história de Jesus quando ele estava indo para Jericó, e antes de entrar em Jericó, ele já havia curado um cego que também tinha muita vontade de ver a Jesus. Ele estava ali e ele estava com vontade de ver a Jesus, e ele começa a clamar, ele começa a gritar ali na rua, ele começa a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus manda parar todo mundo, a comitiva que ia com ele, chama, né, aquele cego para perto dele e pergunta para ele o seguinte: o que você quer que eu te faça? E ele vai dizer: eu quero ver, eu quero te ver, eu quero ter essa experiência contigo. E aquele homem é curado por Jesus naquele momento. E aí Jesus entra na cidade de Jericó. E quando Jesus entra na cidade de Jericó, havia, né, uma grande multidão esperando por Jesus. E o escritor, né, Lucas, o escritor desse evangelho, destaca algumas coisas interessantes nesse texto, porque vai dizer o seguinte: olha, havia no meio daquela multidão que ele estava com um desejo, havia no coração dele o desejo, a vontade de ver a Jesus. Estava acontecendo ali, ele estava, né, vivendo aquele momento, mas ele não conseguia ver. A multidão o impedia, as pessoas o impediam. Lucas vai dizer que ele, além de ter todo o obstáculo, né, uma grande multidão diante dele, que ele não conseguia ver a Jesus, ele também era de pequena estatura. Ele era baixinho, ele não conseguia, né, se destacar no meio da multidão, e por isso ele tinha muita dificuldade de ver a Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, né? O que Zaqueu está vivendo aqui nesse texto, pode ser que algumas pessoas hoje também estão vivendo. Nos dias em que nós estamos vivendo hoje.
Pode ter muita gente vivendo como Zaqueu, ou seja, eu gostaria de ver a Jesus, eu gostaria de ter uma experiência com Jesus, eu gostaria de conhecer a Jesus, mas eu não consigo. A minha fé é limitante, eu não consigo alcançar isso, eu não consigo ir. A multidão que está diante de mim me impede, existem barreiras dentro de mim. Né? Às vezes a pessoa não consegue crer, a pessoa não consegue acreditar, tem uma multidão impedindo que a fé daquela pessoa seja exercitada. E Zaqueu tem uma lição muito interessante para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Por quê? Em primeiro lugar, Zaqueu não desistiu de ver o Senhor. Zaqueu não disse, olha, quer saber, eu não consigo mesmo, eu não vou ter nunca uma experiência com ele, eu não consigo me aproximar dele, eu não consigo ter, né, uma intimidade com ele, então quer saber de uma coisa? Eu vou para casa, eu vou tocar a minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, quantas pessoas estão vivendo exatamente desse jeito? Quantas pessoas dentro das nossas igrejas estão vivendo exatamente desse jeito? Ou seja, não estão conseguindo se aproximar de Jesus. Não consegue uma aproximação com o Senhor, é sempre um relacionamento distante, é sempre muito complicado, é sempre muito difícil. Por quê? Por causa das circunstâncias, por causa das lutas, por causa de tudo que nós vivemos hoje. Às vezes essa grande multidão nos impede, né, da gente se aproximar, da gente ter uma intimidade com Jesus, mas olha o que Zaqueu mostra para a gente. O que Zaqueu está dizendo nessa mensagem para a minha vida e para a sua vida? Não desista. Não desista de ver o Senhor na tua vida. Não desista de se aproximar do Senhor. Não desista de ter uma intimidade com Ele. Presta atenção nisso. Porque às vezes é difícil, queridos. O diabo tenta impedir a gente de se aproximar. Mas presta atenção numa coisa. As circunstâncias da vida também tentam nos separar de Jesus, mas eu quero que você preste atenção, porque a palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Então Zaqueu, ele sente aquilo ali e ele fala o seguinte, eu sei que ele está acessível para mim, eu sei que há uma disposição no coração dele e eu desejo vê-lo, eu desejo buscá-lo, eu desejo ter uma intimidade com ele. Eu não sei como você está aí hoje na sua casa, como você está assistindo essa mensagem agora, porque de repente para você está difícil. A multidão tem impedido você de se aproximar de Jesus. A multidão tem impedido você de ter uma intimidade com Ele. Mas eu quero te dizer, de verdade, não desista disso, porque Zaqueu não desistiu. Diz que ele se levantou, saiu pelo meio da multidão, e aí você imagina, como diz Lucas ali, um homem pequenininho, sai correndo no meio daquela multidão, e ele é ágil, ele vai entrando no meio de um, no meio de outro, e ele encontra uma árvore estrategicamente colocada ali para que ele pudesse se aproximar de Jesus. Queridos, presta atenção numa coisa, nós precisamos estar ligados naquilo que pode nos aproximar de Jesus. Bendita a árvore que estava no caminho de Zaqueu e que de repente faz com que Zaqueu, né, olhando para aquele cenário, para aquele quadro, ele diz o seguinte, olha, eu acho que eu posso, né, aproveitar essa árvore, eu acho que eu posso subir nessa árvore e ter aí o contato que tanto eu gostaria de ter com o Senhor. Quero dizer uma coisa para você,
nessa noite, de verdade. Em primeiro lugar, se afasta de tudo aquilo que tenta te afastar de Deus. Seja os teus pensamentos, sejam amizades, seja o que for, né, a tua ansiedade, seja o que esteja acontecendo na tua vida, para tentar te afastar de Deus. Nessa noite você vai pedir a Ele o seguinte: Senhor, me livra, porque eu não quero me afastar do Senhor. A contrapartida, aproveita tudo que pode te aproximar do Senhor. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Ele aproveitou a figueira, o sicômoro, a figueira, né, brava que estava no seu caminho. Ela estava estrategicamente posicionada ali. Você já parou para pensar? Eu estava meditando nessa mensagem e eu estava pensando quantas pessoas passaram pela minha vida que foram estrategicamente colocadas por Deus para que eu pudesse me aproximar de Jesus. Quantas pessoas você conheceu ou você conhece que têm sido colocadas estrategicamente na tua vida para você poder se aproximar de Jesus? A gente precisa estar ligado nessas coisas. A gente precisa entender, por exemplo, que uma situação dessa que nós estamos vivendo hoje, como a situação da pandemia nesse país, tudo parado, como eu falei na primeira parte no Instagram, né, na transmissão pelo Instagram, o quanto está se fazendo politicagem em cima disso tudo, o quanto nós estamos sofrendo, né, no meio, né, desse jogo de política para lá, de política para cá. Então, presta atenção numa coisa. Nós estamos diante de uma circunstância. Muitas pessoas já perderam o emprego, muitas pessoas estão passando por dificuldades, muitas pessoas não sabem como vai ser no mês que vem. Nós estamos vivendo assim, tomados por toda a incerteza. Então, o que acontece agora? A gente precisa definir uma coisa muito importante. Se as circunstâncias que nos cercam irão nos aproximar de Deus ou nos afastar de Deus. Porque nós podemos sim usar esse momento como a figueira que proporcionou a Zaqueu a possibilidade de ver a Jesus, de se aproximar de Jesus, de estar mais perto dele. Então presta atenção nisso, porque de repente você está olhando para tudo aí na tua volta, você está olhando para a tua casa, de repente para o teu relacionamento, para aquilo que você está vivendo, talvez falta de grana, talvez desemprego, talvez tudo isso, e você acha que isso pode destruir você, que isso pode ser muito prejudicial para a tua vida, pois eu quero te dizer que não. De repente tudo isso que você está vivendo vai te aproximar de Deus. Vai fazer com que você olhe para o Senhor, e é exatamente isso que Zaqueu faz. Ele era um pobre homem rico. Ele tinha tudo, queridos. Ele tinha carro na garagem, ele tinha bom salário, ele tinha, né, ele podia comer o que ele quisesse comer, mas faltava algo no seu coração. Era uma necessidade. E ele consegue entender que essa necessidade era ver Jesus naquele momento. Agora, olha que interessante. Ele não imaginava o que iria acontecer. Para Zaqueu, ele iria somente ficar em cima da árvore. Pensa nessa árvore como uma circunstância. Você não vai ficar nela. Se você estiver buscando a Jesus, você não vai ficar nessa circunstância. Você não vai ficar desse jeito. Sabe por quê? Porque no momento em que Jesus olha para Zaqueu,
Ele dá uma ordem para Zaqueu e ele fala o seguinte: desce daí. Desce daí, Zaqueu. Sabe por quê? Porque importa que eu me hospede na tua casa. Presta atenção no que Jesus está fazendo. Jesus está tirando Zaqueu daquela situação. Não é maravilhoso isso? Será que nessa noite nós não podemos olhar para Jesus e esperar que Ele também nos tire da situação que nós estamos? Eu não sei qual você está vivendo aí, eu sei qual eu estou vivendo aqui. Mas eu gostaria que você olhasse para o Senhor nessa noite. Que você pudesse parar um pouco, olhar para Ele. Porque o mais maravilhoso vai acontecer, ou seja, Ele está olhando para você. Ele estava olhando para Zaqueu, ele vai dizer: Zaqueu, desce daí, vem cá, meu filho. Eu sei o que está acontecendo contigo, eu sei o que está se passando aí no teu coração, eu sei as lutas que você está enfrentando, eu sei as batalhas que você enfrenta para dormir à noite, eu sei o quanto está sendo difícil para você, você tem tudo, mas não tem nada. Eu conheço o teu coração, queridos, presta atenção numa coisa, Jesus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque Jesus ele não faz separação de pessoas, ele não vai fazer acepção de pessoas. Ele vai olhar para Zaqueu, quando os olhos de todo mundo olham para Zaqueu e condena Zaqueu como um pecador, Jesus vê a possibilidade de ir para a casa de Zaqueu. Isso para mim é tremendo. É tremendo quando Jesus lança o olhar sobre a vida de Zaqueu e percebe: Zaqueu, eu quero, há um desejo no meu coração de me hospedar na tua casa. Jesus não está preocupado com o que as pessoas estão falando de Zaqueu. Jesus não está preocupado com os rumores. Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu quero abençoar a tua vida. Eu quero transformar a tua vida. E eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção no que eu vou te dizer. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele transforma. Pode ter certeza que Ele transforma. Ele vai para a casa de Zaqueu, ele vai comer na casa de Zaqueu, e diz que lá no meio, de tudo que está acontecendo ali, Zaqueu vai dizer o seguinte: está acontecendo alguma coisa aqui dentro de mim. Alguma coisa está acontecendo aqui dentro. Eu não sei o que é, mas algo em mim está mudando. E o problema que Zaqueu tinha vai ser resolvido, porque ele vai dizer assim: olha, Senhor, o texto diz, olha, levantou-se e disse ao Senhor: resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Zaqueu, depois que Jesus entra na vida dele, ele passa a ser uma pessoa abençoadora. Agora, Zaqueu vai abençoar as pessoas com necessidades. Zaqueu vai abençoar. Ele vai ser um canal de bênção. Canal de bênção. Entendeu? Presta atenção no que está acontecendo aqui. Porque é exatamente isso que acontece quando Jesus entra na nossa vida. Ele quer fazer de você um canal de bênção. Ele quer transformar a nossa vida, não para que sejamos mais uma ilha, mas que sejamos um canal de bênção para a vida de tantas outras pessoas. E olha, queridos, presta atenção numa coisa: a mudança na vida de Zaqueu é extraordinária.
Por que que a mudança na vida de Zaqueu é extraordinária? Porque ela acontece de forma natural. Não havia nenhuma cartilha. Jesus não o pressionou de forma alguma. Jesus não disse para ele, tome vergonha na cara, mude de vida, abençoe os pobres. Jesus não disse nada. O que está acontecendo com Zaqueu aqui é uma mudança genuína. Ele está experimentando a presença do Senhor. Lembra lá atrás quando ele quis a presença do Senhor, quando ele desejou a presença do Senhor, quando ele disse assim, eu quero me aproximar do Senhor. Quando ele se aproxima, as coisas começam a acontecer. Presta atenção numa coisa, quando nós nos aproximamos do Senhor, as coisas começam a acontecer. Aleluia! E nós precisamos acreditar nisso, queridos. E eu quero que você acredite nisso nessa noite, que quanto mais você se aproximar do Senhor, as coisas irão acontecer na tua vida, tenha certeza disso, a transformação vai acontecer na tua vida, as bênçãos vão acontecer na tua vida. Zaqueu está ali, ó, e de repente, do nada, ele é tocado pelo Espírito, ele é cheio do Espírito, e ele vai dizer assim, opa, eu quero mudar. Eu quero ser transformado. Eu quero experimentar essa mudança. Ele vai dizer, olha, a presença de Jesus tem transformado a minha vida. Então, naquele momento ali, Jesus vai dizer algo muito interessante. Vai dizer, olha, houve uma salvação nessa casa hoje. Zaqueu experimentou salvação. Qual é a salvação que Zaqueu experimentou? A dificuldade que ele estava vivendo, as lutas que ele estava vivendo, as batalhas que ele estava vivendo, dentro do coração dele, foram sanadas pela presença do Senhor. Quando eu falei para você que essa não era uma mensagem de perdição, mas essa é uma mensagem para muitas pessoas que estão perdidas. Perdidas sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, sem saber o que vai acontecer. Nós não estamos todos. Eu conversava com alguns empresários essa semana e a única coisa que eles conseguem dizer é o seguinte, olha, nós estamos perdidos. Perdidos diante de uma situação totalmente nova, nós não estávamos esperando isso. Você conversa com trabalhadores, com pessoas aí, e as pessoas dizem assim, olha, eu estou perdido. Porque agora, para a gente se posicionar, tem sido tão difícil, tão complicado. Mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus veio buscar e salvar aquele que está perdido. Quantas vezes na vida da gente, seja por causa de um filho, seja por causa do casamento, seja por causa do desemprego, da falta de dinheiro, quantas vezes nós nos encontramos perdidos? Quantas vezes andamos sem saber para onde estamos indo, o que vamos encontrar diante de nós? Pois eu quero te dizer uma coisa. Quando nós colocarmos no nosso coração o desejo de encontrar a Jesus, Ele irá mudar as circunstâncias da nossa vida. Então presta atenção nessa noite, porque eu gostaria de orar com você. Eu não sei o que você está passando, as lutas que você tem enfrentado na tua vida. Talvez possa ser, uma enfermidade que está sobre a tua vida, porque parece que as outras enfermidades pararam por causa do Covid-19, mas não é verdade. As outras enfermidades continuam sendo enfermidades. As pessoas continuam passando por lutas, indo para o CTI, tendo que ir para a emergência.
A vida continua antes do Covid, exatamente depois do Covid. Da mesma forma. Então, talvez existam pessoas que estão agora passando por uma enfermidade. E enfermidade deixa a gente perdido. Talvez tenha pessoas agora que estão enfrentando problemas no seu casamento. E problemas no casamento deixam a gente perdido. Talvez tenha pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora, que estejam enfrentando problemas na criação de seus filhos. E quando nós temos problemas com os nossos filhos, nós ficamos perdidos. Talvez você está me ouvindo nessa noite, você está sendo arrastado para lá e para cá no meio dessa pandemia. Talvez você perdeu o teu emprego, talvez você perdeu o teu negócio. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Jesus veio salvar. Olha que coisa interessante. Se aplica tanto essa mensagem aqui, né, ao perdido de Deus. Mas eu quero aplicar essa mensagem a todos nós que muitas vezes na vida da gente andamos perdidos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos transforme e que possamos encontrar a salvação dele para toda e qualquer situação da nossa vida. Que Deus te abençoe poderosamente nessa noite. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por você fazer parte desse canal. Eu quero agradecer muito aos meus amigos, às minhas ovelhas queridas, que, né, fizeram uma campanha espetacular para que a gente conseguisse, né, transmitir as lives pelo YouTube, pelo celular, né, porque pelo computador a gente já podia fazer com qualquer número de pessoas, mas a qualidade fica muito ruim. Então houve uma campanha aí no meio da igreja e foi bênção de Deus, e você, né, de alguma forma chegou até aqui. E se você chegou até aqui, eu quero pedir que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?